Graça e paz, amados, eu estou dando continuidade então ao estudo que eu prometi para vocês. Hoje eu quero trazer capítulo e versículo que muitas pessoas têm entendido totalmente errado. E eu quero hoje esclarecer dentro do conhecimento bíblico o que realmente aconteceu, quem falou essas palavras, quem foi o autor destas palavras e por que falou estas palavras. Antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, para que nós possamos então ir mais à frente levando as verdades do Evangelho para quem precisa aprender. Glória a Deus! Vamos juntos então analisar o capítulo 9 e os versículos 6 e 7 de 2 Coríntios, quando Paulo está mandando uma carta para os irmãos, mas gostaria que você analisasse comigo texto e contexto para nós entendermos bem o que a Bíblia diz para nós. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Desde quando me converti, eu aprendi que esses versículos estavam relacionados ao momento ofertório na igreja. E todos os pastores, líderes e obreiros sempre citavam esses versículos no intuito de incentivar as pessoas a ofertar, porque ofertando um valor estipulado pelos obreiros, eles teriam o valor de volta, ou um pouco mais, ou o dobro. Se formos seguir os ensinos aplicados pelos adeptos da teologia da prosperidade, nós vamos então perceber que o Deus em que nós servimos não é o Deus Todo-Poderoso, mas sim um Deus agiota, que quando nós ofertamos um devido valor, esse Deus vai nos retribuir em dobro ou quadruplicar o valor que nós depositamos no altar. Mas quando eu analiso esses versículos, eu percebo que na verdade Paulo estava falando de um outro assunto que não era relacionado a ofertas na igreja. Paulo estava agradecendo os irmãos que haviam se disponibilizados a ajudar determinadas pessoas ou determinados irmãos. Olha o que a Bíblia diz, eu quero que você leia comigo. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônicos, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. 2 Coríntios 9, versículo 2. Paulo está agradecendo, Paulo está feliz, porque os irmãos estavam prontos a ajudar os irmãos que estavam necessitados, precisando de um apoio, de uma ajuda. Fico feliz pelo ânimo de vocês, porque estão prontos. Sempre que os irmãos estão necessitados, vocês estão prontos a disponibilizar ajuda para esses irmãos. Porém, vamos analisar um pouco mais abaixo o contexto desse capítulo e versículos. Vamos lá. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Paulo está dizendo o seguinte: quando vocês estão ajudando essas pessoas, administrando a ajuda para essas pessoas, tanto eles vão ficar felizes por receber essa ajuda, muito mais o Senhor vai se alegrar e vai multiplicar as bênçãos na vida de vocês. Porém, essas bênçãos que Paulo está dizendo não é bênçãos financeiras, mas bênçãos espirituais. Veja que Paulo diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então Paulo está dizendo que a partir da hora que você abriu o teu coração para ajudar alguém, e aqui especificamente aos pobres, né, aos irmãos, aos santos que necessitam, Deus vai abundar a graça na vida de vocês. Vocês vão fazer essa obra, mas vão receber ainda mais vontade de fazer as boas obras. Então, a graça vai superabundar na vida de vocês e vocês vão poder ser ainda mais ajudadores. Opa, mas eu então
não achei nenhum versículo que dissesse que eu vou receber em dobro ou quadruplicado o valor que eu doei para os irmãos. Porque nesse caso aqui Paulo está falando ajuda que deu aos santos. Não é uma ajuda na igreja ou um momento ofertório na igreja, mas aos santos que necessitavam da ajuda dos irmãos. Fique atento, porque a palavra de Deus ela tem que ser interpretada da forma correta. Lembrando aqui que eu não quero desestimular ninguém a ofertar no templo ou na congregação, mas quero trazer à luz da verdade realmente o que a Bíblia diz, para que não venhamos então ficar usando um versículo ou capítulo sem que esse versículo ou capítulo fosse usado para aquele momento. Deus abençoe os irmãos, fica na paz, se inscreva no canal, um grande abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser.